Olá moçada, tudo bem? Professor Alcides e nós vamos dar sequência ao nosso trabalho. Hoje nós vamos falar de associação de resistores. De resistor nós já falamos que eles podem ser ômicos, que eles podem ser não ômicos, falamos da primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm, falamos que ele tem a função de transformar energia elétrica em térmica em determinadas condições e que ele também pode ser utilizado em circuitos eletrônicos para controlar a corrente elétrica, esse tipo de coisa, beleza? Então vamos em frente falando sobre a associação de resistores. Bom, moçada, eu posso associar os resistores de várias maneiras, depende do projeto que eu tenho, tá? Pode ser uma associação mista, uma associação paralela, uma associação em série, várias maneiras de associar. Então depende se eu vou ter um circuito elétrico qualquer, tá? Ou se eu vou ter um enfeite de Natal como esse daqui. Apesar de no enfeite de Natal a lâmpada necessariamente, né, não ser um resistor, mas a ideia é a associação em série, né? Você já deve ter percebido que às vezes queima uma lâmpada, desliga o enfeite inteiro e a gente vai entender o porquê disso, beleza? Então vamos nessa. Bom, basicamente tem dois tipos de associação, em série e em paralelo. O resistor que sozinho produz o mesmo efeito que a associação inteira, nós vamos chamar de resistor equivalente, tá? É comum às vezes se dar o nome, né? RS, resistor equivalente, uma associação em série. RP, resistor equivalente, uma associação em paralelo. Gente, mas isso não é regra, tá? É só às vezes uma questão de hábito, beleza? Bom, quando que os resistores estão associados em série? Eles estão em série quando eles estão ligados um depois do outro, sem ramificação entre eles, beleza? Aí eu aplico uma DDP, né, uma tensão nesta associação. Esta tensão vai fazer com que passe uma corrente elétrica pela associação. Como só existe um caminho, a mesma corrente elétrica vai passar por todos os resistores, tá? Só tem um caminho. Então, a corrente elétrica que passar no 1 tem que ser igual a que vai passar no 2, igual a que vai passar no 3, tá? Só existe um caminho para isso. E desta forma, eu consigo definir uma tensão para cada resistor. Beleza? Tá aí uma associação mista de resistores, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, caso eu precise dela, tá? Opa, vou ter que desligar aqui e ligar a mesa. Tinha esquecido de ligar a mesa, olha lá. Então vou pegar aqui uma canetinha. Peguei a canetinha. Canetinha, cadê você? Tá aqui. Toda esta associação eu vou trocar por um único resistor, que é o nosso resistor equivalente, que vai ser percorrido por uma corrente I quando submetido a uma tensão U, tá? A mesma tensão da associação, beleza? Eu disse para vocês que este resistor tem que dissipar sozinho a potência que toda a associação está dissipando. Então a potência do equivalente vai ser a potência dissipada no resistor 1, mais a potência dissipada no 2, mais a no 3, beleza? Nós vimos algumas formas de escrever potência, vocês lembram dela? Né? Potência I igual R vezes I quadrado era uma delas, I vezes U era outra, né? Formulazinha do PRI, formulazinha do PIO, tudo bem? Vou trabalhar aqui com a formulazinha do PRI, né? A resistência equivalente vezes I ao quadrado é igual a R1 I ao quadrado, R2 I ao quadrado, R3 I ao quadrado. Não é a mesma corrente, gente, em todos os resistores? Quando é a mesma corrente, eu posso simplificar. E ao fazer esta simplificação, o que sobrou? Que a resistência equivalente é a soma dos resistores associados. Então sobrou isso daqui para a gente, né? Então na associação em série, a resistência equivalente é a soma dos resistores associados.
Vamos brincar mais um pouquinho. De novo, eu tenho que a potência total é a potência 1 mais 2 mais 3. Só que agora eu vou escrever I vezes U. Então, tensão da associação vezes I, tensão 1 vezes I, tensão 2 vezes I, tensão 3 vezes I. De novo, posso simplificar as correntes, e o que vai sobrar? Que a tensão da associação é a soma das tensões individuais de cada resistor. Como trata-se da mesma corrente, a tensão total vai se distribuir proporcionalmente ao valor das resistências. Quem tiver maior resistência vai ter maior tensão. Beleza? Tá aí. Vamos fazer uma aplicação disso? Vamos ver como é que fica? Tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui uma associação em série com os resistores R1 de 10, R2 de 30, R3 de 20. Beleza? E vou aplicar na associação uma tensão de 120 volts. E a gente começa por aqui. Como é que eu vou achar o nosso resistor equivalente? O nosso resistor equivalente é a soma das resistências. 1 mais 2 mais a resistência 3. Tudo bem? Esta soma vai ser, então, 10 mais 30 mais 20. Portanto, 60 ohms. O nosso resistor equivalente é de 60 ohms. Tudo bem? Observe que o meu resistor equivalente ele é maior que a maior das resistências. Tá? Ele é maior que a maior das resistências. Beleza? Bom, eu conheço o resistor equivalente e conheço a tensão total. Com estas duas informações, eu posso achar a corrente elétrica, fazendo a tensão dividido pela resistência. Neste caso, 120 dividido por 60, 2 ampere. Como eles estão em série, todos eles serão percorridos pela mesma corrente de 2 ampere. 2 ampere, 2 ampere. Ora, se eu sei a corrente e sei o valor da resistência de cada um, eu consigo descobrir a tensão em cada um dele. A tensão no resistor 1 vai ser 10, que é a resistência, vezes 2, que é a corrente, portanto, 20 volts. A tensão no resistor 2, a tensão no resistor 2 vai ser 2 vezes 30, 60 volts. A tensão no resistor 3 vai ser 2 vezes 20, 40 volts. Beleza? Então, olha aqui. Eu tenho 20 volts, eu tenho 60 volts e tenho 40 volts. A tensão se distribuiu proporcionalmente ao valor da resistência. Tá? A resistência 2 é 3 vezes maior que a 1, a tensão na resistência 2 é 3 vezes maior que a tensão na 1. Tá? E assim por diante. Tudo bem? Então tá aí. A tensão se distribui proporcionalmente entre os resistores. Beleza? Bom, eu também vou calcular aqui a potência. Já que eu calculei as tensões, eu vou calcular a potência. Vou fazer I vezes U para cada um deles. Então, a potência 1 vai ser a corrente 2 vezes a tensão 20, e eu tenho aqui 40 watts. Beleza? A nossa potência 2 vai ser a corrente 2 vezes a tensão 2, que é de 60 volts, e eu tenho aqui 120 watts.
beleza? E eu tenho aqui a potência 3. A potência 3 é 2 vezes 40, opa, 80 watts, beleza? A potência total é 40 mais 120 mais 80, 240 watts. Tranquilinho? Pois é, dá uma olhada aqui na nossa resistência equivalente. Quanto que é a corrente? 2. Quanto que é a tensão? 120. Então, sem medo de ser feliz, a potência no resistor equivalente, tá, vai ser 2 vezes 120, portanto, 240 watts. Na associação em série, vai dissipar maior potência o resistor de maior resistência. Quem tem maior resistência? 10, 30 ou 20? O 30. Então, o 30 dissipa 120 watts. O de 20, 80 watts. E o de 10, 40 watts. Beleza? Entendido até aqui? Maior resistência, maior potência, tá? Lembra lá atrás quando eu fiz um comentário tipo assim? Imagina que você tem aqui o ferro de passar roupa, tá? Ferrinho aqui de passar roupa, beleza? E o fio que liga o ferro de passar roupa, tá? Os fiozinhos têm resistências, mas são resistências muito pequenas comparadas com a do ferro. Então, vai ter uma certa potência dissipada nos fios que alimentam o ferro. Mas comparadas com a do ferro, elas seriam, posso imaginar que elas seriam desprezíveis. A maior potência vai estar no resistor de maior resistência, quando associados em série. Não esquece disso. Quando associados em série. Tudo bem? Beleza? Como existe apenas um caminho para a corrente elétrica, se eventualmente queimar um dos resistores, se queimar um dos resistores, todos deixam de funcionar e simplesmente para a transformação de energia elétrica aí. Tudo bem? Por isso que lá queimou uma lâmpada, todas desligam, Você interrompe a sequência de corrente. Entendido até aqui, galera? Beleza. A associação em paralelo, tá? A associação em paralelo é quando eu tenho vários resistores ligados na mesma DDP. Tá? Um exemplo de associação em paralelo, que não é de resistores, mas um exemplo que possivelmente você tenha na tua casa, é aquela, alguns chamam de régua, outros de filtro de linha. É uma peça retangular, comprida, com vários pontos para você ligar o computador, o monitor, a impressora, sei lá, o ventilador, a sanduicheira, o que você quiser ali, tá? Então ali você tem vários equipamentos ligados na mesma régua, ou seja, todos estão ligados na mesma DDP e cada um funciona independentemente do outro, tá? Dentro da tua casa você não precisa necessariamente ligar a luz da sala para poder ligar a televisão. Essas coisas vão ser ligadas separadamente. Significa que elas estão associadas possivelmente em paralelo, se estiverem presas ao mesmo circuito. Numa outra aula a gente fala disso, tá? Você não precisa ligar o micro-ondas para a geladeira funcionar, ou você não precisa ligar a geladeira para o micro-ondas funcionar, tá? Eles estão ligados em paralelo, cada um funciona independente dos demais. Entenderam a ideia até aqui? Beleza. Então olha lá. Dois ou mais resistores estão em paralelos quando eles estão ligados aos mesmos terminais. Então resistência 1, resistência 2, resistência 3.
né, vou aplicar aqui a esse conjunto uma certa tensão, beleza? Pela resistência 1 vai passar a corrente I1, pela resistência 2 a corrente I2, pela resistência 3 a corrente I3. Tranquilinho? Beleza. Esta associação eu vou trocar por um único resistor equivalente, tá? Que sozinho vai produzir o mesmo efeito que a associação. Vamos entender aqui? Então vamos lá. A potência dissipada no resistor equivalente, vai ser a potência 1 mais a potência 2 mais a potência 3. Posso escrever que a potência é a tensão vezes a corrente. Então, opa, esqueci aqui, gente, esqueci aqui, ó, vai ficar meio tortinho, tá? Mas U, a mesma tensão. Então, tensão U, corrente total passando pelo resistor equivalente, U vezes I1, U vezes I2, U vezes I3. Vamos entender algo aqui já? Quando eu simplifico estas tensões, o que é que sobrou? Que a corrente que passa pelo resistor equivalente é a soma das correntes que estão lá na associação, beleza? Ou seja, imagina que esses dois pontos aqui, A de Alcides e B de Bonitão, sejam os pontos da tomada. Essa tomada é alimentada por dois fios, beleza? Deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente, tá? Quando não tem nenhum equipamento ligado, não está passando nenhum fio, nenhuma corrente pelos fios que estão dentro da parede, ligados à tomada. Não está passando nenhuma corrente ali. Quando eu liguei o equipamento 1, começa a passar a corrente I1. E se eu desligar ele? Para de passar. Eu posso imaginar que a corrente está entrando por aqui, saindo por aqui. Aqui vai estar a corrente I1. Se eu ligar o segundo equipamento, vai passar além da corrente 1, a corrente 2. Vai sair por aqui também a corrente 2. Se eu ligar o terceiro equipamento, além da 1 e da 2, vai passar a corrente 3. Vai ter que sair a corrente I3. Beleza? Assim por diante. Então, a corrente que chega é a corrente que sai. E ela equivale à soma das correntes I1, I2 e 3. Entendido até aqui? Beleza? Então, tá aí. Essa daqui é a corrente total. É a soma das correntes em cada resistor. E a resistência equivalente, como é que eu acho? Bom, aqui dá um tiquinho mais de trabalho. O que é comum para todo mundo? A tensão. Eu vou usar aqui para descobrir a potência a expressãozinha U ao quadrado sobre R. Por quê, professor? Porque o U é o mesmo em todos os resistores. Aí eu vou simplificar a tensão. E sobra o quê? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores associados. Tá? Tá aqui então a forma de achar a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Entendido até aqui? Beleza? Vamos fazer um exemplozinho para ver como é que fica isso? Então, olha lá. Eu tenho aqui, né, a nossa associação em paralelo com os resistores de 20, 30, 60. E ali a nossa resistência equivalente. Beleza? Bom, eu vou começar, né, por aqui. A resistência equivalente eu acho fazendo 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre o nosso RP vale então 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 60.
O mínimo entre 30 e 60 é o próprio 60. 60 dividido por 20, vai sobrar um 3 aqui, vai sobrar um 2 aqui e vai sobrar um 1 aqui. Conclusão, 3 mais 2 mais 1, 6. Beleza? 6 sobre 60. Tá ok? Tranquilinho? Então eu tenho que 1 sobre RP é igual a 1 sobre 10. Conclusão, a nossa resistência equivalente vale 10 ohms. Tranquilinho? Beleza? Então tá aí a nossa resistência equivalente, vale 10 ohms. Achei o valor da resistência equivalente. Se por aqui tem 120 volts e a minha resistência equivalente vale 10 ohms, eu posso achar essa corrente. A corrente IP vale a tensão, 120, dividido pela resistência equivalente 10. Portanto, 12 ampere. Então aqui eu tenho 12 ampere. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Beleza? Mais um pouquinho. 120 dividido por 20. Eu vou achar a corrente 1. 120 por 20, eu acho a corrente 1, 6 ampere. A corrente 2 vai ser 120 dividido por 30, 4 ampere. A corrente 3 vai ser 120 dividido por 60, 2 ampere. Tá? Então eu tenho aqui 6 ampere, eu tenho aqui 4 ampere e eu tenho aqui 2 ampere. 6 mais 4 mais 2, 12. Confirmou o que nós tínhamos dito, que a corrente total é a soma das correntes em cada uma das resistências. Beleza? Vamos passar a régua nisso, gente? Tranquilinho? Vamos lá. Vamos calcular aqui as potências, só para a gente ver como é que fica. A potência 1, eu posso fazer R vezes I ao quadrado, eu posso fazer U ao quadrado dividido por R, como eu posso fazer I vezes U. Eu já achei a corrente mesmo, não achei? Então eu vou fazer I vezes U. 6 vezes 120. 6 vezes 120, se eu não errei nenhuma conta, 720 watts. Olha, a potência 2. 4 vezes 120. Se eu não errei nenhuma conta, 480 watts. Olha a potência 3. 2 vezes 120. Se eu não errei nenhuma conta, 240 watts. Lá a potência do nosso resistor equivalente vai ser 12 vezes 120. Isto vai dar 1440 watts. Se você somar P1, P2, P3, eu vou achar 1440 watts. Tudo bem até aqui, galera? Beleza? Então olha aqui. Na associação em paralelo, quem está dissipando a maior potência? A menor resistência. A de 20 ohms. Tá? Quem tem a maior corrente? A menor resistência. A de 20 ohms. Tudo bem? Beleza. Entenderam até aqui, gente? Mesmo? Então vamos lá. Nós descobrimos agora de pouco isto daqui, que a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. A nossa resistência equivalente era 10 ohms. 20, 30, 60. O equivalente é menor que a menor das resistências. Nós tínhamos as correntes 6, 4 e 2. Total 12, beleza? A resistência e a corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais, né? Maior
resistência menor corrente. Tá? 60 vezes 2 é igual a 30 vezes 4, que é igual a 20 vezes 6. Beleza? Então, olha aqui, maior resistência, menor corrente. Menor resistência, maior corrente. Tudo bem? A potência 1, 720, 480, 240 e a total 1440. Conclusão: dissipa maior potência o resistor de menor resistência. Posso passar a régua nisso? Legal. Mais duas coisinhas importantes para a gente falar aqui. Quando eu só tiver dois resistores diferentes, eu posso encontrar a resistência equivalente fazendo o produto pela soma. Tá? Se os resistores forem todos iguais, eu pego um deles e divido pelo número de resistores para achar o resistor equivalente. Beleza, galera? Legal? Então vamos lá. Nas nossas casas, os equipamentos normalmente estão associados em paralelo. Estão ligados em série com o interruptor, por exemplo, né? Você abre e fecha o interruptor para ligar ou desligar a lâmpada, mas a lâmpada do teu quarto vai estar com certeza em paralelo com a lâmpada que está no abajur. Beleza? Tá? Elas estão ligadas na mesma tensão, cada um tem um comando diferente. Entenderam a ideia? Beleza? Então tá bom. Não esquece, beijão no coração, amo vocês, até a nossa próxima aula. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.